Olá, meus queridos alunos do sexto ano, sejam bem-vindos à nossa aula 7 de Sociologia. Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos do capítulo 2, agora falando um pouquinho sobre lazer e segurança, tá? Qual a relação entre essas duas coisas? E a gente também vai continuar a história das teixeiras. Abre o teu livro lá na página 35 e vamos estudar. Muito bem, galerinha, então hoje a gente vai continuar a história das teixeiras, tá? Para quem não lembra, nós começamos a falar sobre essa crônica, tá? Que é uma crônica que retrata a infância, né, do autor. O autor é o Rubem Braga, tá? Ele retrata um episódio interessante ali da infância dele, tá? E com o qual a gente pode acabar se identificando, porque quem que nunca teve, né, problema com o vizinho quando você brinca na rua, tá? Então, hoje a gente vai dar continuidade a essa história, tá? E depois vai continuar falando sobre lazer e segurança, que é, né, também parte do nosso tema. Não pense que o fato de a gente estar contando essa história é uma coisa aleatória, tá? Não, tem a ver, tá? Tem a ver porque, primeiro, é uma história que fala sobre lazer, que envolve a comunidade e tem tudo a ver com aquilo que a gente está conversando aqui, né? Nas nossas aulas em que a gente está tratando sobre o capítulo 2, né? Espaço coletivo, então quando ele fala da rua, por exemplo, né, que eles brincavam na rua, tá? A ética na comunidade, como você trata, né, os seus vizinhos, as pessoas que compartilham o espaço com você, né, sem abrir mão ali do seu espaço também para brincar, para se divertir, enfim. Então a gente vai dar continuidade, tá, a essa história das teixeiras. E o texto de hoje, tá, a parte, tá, do texto de hoje, a gente vai falar sobre as teixeiras e o futebol, tá? A gente já viu que as teixeiras não eram assim muito amigas, né, dos amigos, né, do autor dele, né, e dos seus colegas ali, dos seus parceiros. Então, já viu que a situação ali, a treta era interessante. Então a gente vai continuar entendendo um pouquinho, para entender mais um pouquinho dessa relação aí entre essa garotada e essas vizinhas, né? Para quem quiser acompanhar, o texto tá lá na página 35, tá? É a segunda parte dessa história das teixeiras. Com os Andradas, tínhamos feito uma espécie de pacto. A gente não jogava bola na rua defronte da casa deles, mas um pouco para cima, onde havia um muro que dava para o quintal da casa. Em compensação, eles deixavam a gente pular o muro e apanhar a bola quando ela caía. Mas o muro não era bastante comprido e assim o nosso campo abrangia, como eu ia dizendo, algumas das janelas das teixeiras, as quais eu também já disse não apreciavam o futebol. Quando a gritaria na rua era maior, uma das teixeiras costumava nos passar um pito da janela, mandando a gente embora. O jogo parava um instante e ficávamos quietos de cara no chão. E logo que ela saía da janela, a peleja continuava. Às vezes, aquela ou outra teixeira voltava a gritar conosco. Começava por nos chamar de meninos desobedientes. E acabavam nos chamando de moleques, o que nos ofendia muito. Moleque é a senhora! Gritou Chico uma vez, mas de modo algum nos impedia de finalizar a pugna. Uma das teixeiras era mais cordial. Chamavam de nós pelo nome, dizia que éramos uns meninos inteligentes, filhos de boa gente, portanto, poderíamos compreender que a bola poderia quebrar uma vidraça. Não quebra não, senhora, não quebra não, senhora, gritávamos com absoluta convicção. E tratávamos de tocar o jogo para frente, para não ouvir novas observações. Um dia ela propôs jogar mais para baixo, então Juquinha foi genial. Não, senhora, lá nós não podemos, porque tem a dona Conceição doente. Desculpa notável e prova de bom coração de nosso time. Então, por que vocês não jogam mais para cima? Propôs ela com certa astúcia e falando um pouco baixo, como se temesse que os vizinhos de cima ouvissem. Não. Lá o campo não presta. Argumento, aliás, sincero, de ordem técnica e, portanto, irrespondível. Eu vou falar com o papai. Quando ele chegar, vocês vão ver, gritou certa vez uma das teixeiras, mais antipáticas. Pois naquele momento, o coronel de bigodes brancos ia chegando. O jogo parou. Ele perguntou à filha o que era. E ela lhe disse,
Esses meninos fazendo algazarra aí é um inferno, qualquer hora quebra uma vidraça. Mas o velho ouviu calado e entrou calado, sem sequer nos olhar nem dar qualquer importância ao fato. Sentimos que o velho, sim, era uma pessoa realmente importante e um homem direito e superior, e continuamos nossa partida. As queixas que algumas teixeiras faziam em nossa casa eram muito bem recebidas por mamãe, que lhes dava toda a razão. Esses meninos estão muito impossíveis. E uma ou duas vezes nos transmitiu essas queixas sem convicção. De outra feita, como a conversa lá em casa versasse sobre as teixeiras, ouvimos-la dizer que fulana e cicrana, duas das irmãs, eram muito boazinhas, muito simpáticas. Mas Beltrana, coitada, era tão enjoada, tão antipática. Ainda ontem esteve aqui fazendo queixas de meus filhos. Mamãe era a favor do nosso time. Mamãe, no fundo, e papai também. Hoje, que o time e eles dois morreram, essa súbita certeza ao meditar no distante passado tem um poder absurdo, inesperado de me comover, até sentir um ardor de lágrimas nos olhos. Eles sempre foram a favor de nosso time. E nosso caso com as Teixeiras foi se agravando. Como se verá. Como será que vai continuar essa história? Pois é, na próxima aula a gente vai ver como vai continuar, tá bom? Eu queria que vocês prestassem atenção, tá? Lá na página 35, no final desse texto, tem algumas questões para vocês refletirem. Vocês vão responder essas questões no caderno, tá? Essas e as próximas que eu vou colocar para vocês responderem também, beleza? Mas eu queria que vocês refletissem um pouquinho, tá? Por exemplo, por que as lembranças desses momentos específicos aí de lazer, né, de futebol com os amigos na rua, dessa encrenca que se tinha com as vizinhas, por que isso marcou tanto o autor? Né? Por que marcou tanto a infância dele? Por que você acha, por exemplo, que o pai das Teixeiras, lá, o tiozinho do bigode branco, né, não fez nada? Tá? Por que ele teve aquela reação assim de olhar, né? Olhou, entrou, não falou nada, não brigou com os meninos, enfim. Por que disso? Ah, será que era porque ele também fazia isso quando era criança? É uma hipótese, né? O que você faria se estivesse no lugar dos meninos? Vê lá, hein? Não vale maltratar as vizinhas, pelo amor de Deus. Tá? E se você estivesse no lugar das Teixeiras, no lugar das vizinhas, o que você faria? Tá? Então, são algumas questões para você refletir e elas estão lá no finalzinho desse trecho, na página 35. Beleza? Muito bem. Então, dando continuidade, a gente vai entender um pouquinho da relação entre lazer e segurança. Então, vamos dar uma pausa aí na história das Teixeiras, tá? Para a gente continuar na próxima aula. E vamos aqui, né, entender um pouquinho sobre lazer e segurança. Beleza? O que é lazer? Vamos só lembrar o que é lazer? Nós vimos isso lá no capítulo 1, né? Ainda quando nós podíamos estar assim, né, pertinhos uns dos outros, nós vimos o que era lazer. Então, eu botei aqui só para a gente lembrar, tá? É o tempo que sobra do horário de trabalho, de estudo ou do cumprimento das obrigações, aproveitado para exercícios de atividades prazerosas. Então, essas atividades podem ser atividade física, pode ser leitura, pode ser dormir, lembra? Né? Então, qualquer coisa que você vá fazer ali no seu horário de descanso, tá? É o lazer, a gente já viu sobre esse conceito antes. E segurança? Segurança é o estado, qualidade ou condição de quem ou do que está livre de perigos, incertezas, assegurado de danos e riscos eventuais, situação que não há nada a temer. Então, essa é uma situação de segurança. O que é segurança? É uma situação que não há nada a temer, onde não há perigo, né? Onde você está protegido de eventuais acidentes, riscos, enfim. Essa é a ideia de segurança. E qual a relação, né, entre lazer e segurança? Esses dois, eles precisam estar juntos. Não dá para você sair para brincar ou fazer uma prática de lazer e não se preocupar com a sua segurança. Até porque, né, isso pode lhe trazer graves prejuízos. Então, todas as formas de lazer, elas têm normas, têm regras. A gente falou, né, sobre a importância das regras na última aula. Então, todas as formas de lazer, elas possuem normas, elas possuem regras que vão regular, né, ali a atividade das pessoas, não para impedir que as pessoas se divirtam, né? Ou, enfim, a gente acabou de ver que o conceito de lazer é a pessoa estar ali à vontade, fazendo uma coisa que ela gosta, e de repente você vai encher de regra para atrapalhar a pessoa. Claro que não, não é essa a ideia. A ideia é só de que essas normas, elas existem
para que as pessoas que vão, né, ter uma prática de lazer possam executá-las com segurança e com a garantia de que nada de ruim vai acontecer com elas, que tá salvo, tá tudo certo, entendeu? Essa é a ideia. Então não é de tirar ali, né, o momento de relaxamento das pessoas porque elas têm que cumprir um bocado de regra, não é isso. Mas é que em alguns momentos é necessário você ter, né, essas regras para manter a segurança das pessoas, para que o momento de lazer seja melhor aproveitado. Então, por exemplo, se você anda de bicicleta, de patins, de skate, o certo é você usar um capacete, né? Você vai dizer assim, mas eu não ando de capacete. Mas vai que de repente você precise frear, né, muito forte. Ou tá andando de bicicleta e passa por cima de uma pedra e cai, bate a cabeça. Olha só, né? Pode ser uma coisa leve? Pode, mas pode provocar algo mais grave, tá? Então, o uso do capacete, ele é essencial. Não te impede de brincar, claro que não. Você pode perfeitamente subir numa bicicleta, num patins, num skate sem capacete, mas você vai estar muito mais seguro e correndo muito menos risco se estiver usando capacete. Em outros esportes, por exemplo, você vai praticar, né, rapel. Claro, o certo é você ter ali direitinho os ganchos, as cordas, ó, todo o equipamento de segurança, né, dependendo do esporte que você vai praticar, tá? Vai nadar, bota lá, né, o óculos, bota uma roupa apropriada, não sabe nadar, bota assim uma boia, tá? Porque é melhor isso que morrer afogado. Paga mico, mas fica vivo, entendeu? Melhor do que ficar ali pagando de que sabe nadar e não sabe, né? Como dizia a minha bisavó, água não tem cabelo, tá? Ou seja, não tem onde você se segurar, depois que puxa já era, farelo. Então é melhor que você esteja ali, né, de colete, salva-vidas, de boia, não importa. Alguma coisa que te mantenha seguro naquele momento. E aí você pode curtir até melhor, né? Sem estar se preocupando se alguma coisa ruim pode acontecer ou não, tá? Muito bem. A gente precisa ter consciência de uma coisa. A maior parte dos acidentes que ocorrem com crianças, tá? Crianças, assim, até pré-adolescentes, pessoas da idade, até a idade de vocês, tá? Elas vão se acidentar por falta de segurança. Nos momentos de lazer, é fato, tá? E a maioria desses acidentes poderia, com certeza, ser evitado apenas com medidas de prevenção. Ou seja, nem precisaria de nada, né, muito grandioso, vamos dizer assim, né, para se evitar. Coisas simples, né? Então, aí na imagem a gente tem alguns, né, alguns exemplos de acidentes que podem ocorrer com crianças, né, dentro de casa, fora de casa, tá? Mas são coisas que precisam ser observadas. Às vezes, no momento de lazer, em que você está mais relaxado, não está muito preocupado, né? Você não se liga muito nessas coisas, quando na verdade deveria estar prestando atenção sim, porque a sua segurança é importante em qualquer circunstância. Isso é um fato, tá? Então, que tipos de medidas preventivas, né, são necessárias para evitar esses acidentes, tá? Cerca de 90% dos acidentes com crianças, eles poderiam ser evitados se fossem tomadas medidas preventivas simples, tá? Aqui a gente vai conhecer 4 delas. Primeiro, ações educativas. O que são ações educativas para evitar acidentes? Simples, ensinar a criança a brincar no brinquedo de forma segura, né? Então, ensinar, por exemplo, vai ensinar a andar de bicicleta, ensina a criança que ela tem que usar o capacete. Se ela aprende desde cedo, aquilo não vai virar algo, né, esquisito, estranho para ela. Não, ela vai usar sempre, tá? Tá ensinando, por exemplo, uma criança pequena a ir para um escorrega, por exemplo, ensinar ela que ela tem que subir a escada e descer pelo escorrega e não fazer o contrário, né? Como muitas vezes a gente vê fazendo, né? As crianças fazendo por aí, né? E acaba provocando um acidente, né? Caindo, se batendo, enfim. Então, ensinar a criança a brincar no brinquedo de maneira segura, né? A usar o brinquedo de maneira segura, tá? Fazer entender, por exemplo, que tem determinados brinquedos que não são mais para a idade dela, né? Evitando ali estar destruindo brinquedos ou quebrando, né, brinquedos que não são mais para a sua idade. Levando ela, se vai a um parque, né, permita que ela use apenas os brinquedos que são para a idade dela, para o tamanho dela, para quê? Para não correr o risco, né, dela sofrer um acidente porque está tentando brincar num brinquedo que ela não conhece, tá? Segunda medida preventiva, modificações no meio ambiente. O que é isso, tá?
Neste caso aqui, é ensinar a criança a perceber as mudanças no clima. Aqui eu te dei um exemplo, por exemplo. Ensinar para a criança que quando chove, o piso vai ficar mais escorregadio. Então, não dá para ela correr por ali como se não houvesse amanhã, senão ela vai tomar um tombo, né? Mas outras coisas também, né? Por exemplo, ensinar que quando está chovendo muito forte, se tiver numa piscina ou numa praia, o ideal é que você saia da água. Por quê? Porque esses locais, eles normalmente, se não tem, né, para-raios perto, eles atraem, né, o raio. E se esse raio cai na água, essa criança pode acabar sofrendo ali, né, sendo eletrocutada e até chegando à morte, infelizmente. No momento que era para ser um momento só de lazer, né? Ensinar, por exemplo, que se você está num campo de futebol, num campo aberto, por exemplo, e começa a chover e ter raio, o certo é você parar a brincadeira e se abrigar. Só não numa árvore, tá, gente? Porque normalmente a árvore vai atrair o raio. Se joga no chão, enfim, faz alguma coisa. Se livra para não ser o ponto mais alto no local ali e não acabar servindo de para-raio para ele. Então, essas modificações no meio ambiente, né, são as modificações que se tem no próprio clima, para que a criança observe, né, e perceba se dá ou não dá para ela brincar, né? Se dá ou não dá para ela brincar de maneira segura, tá? Não estou dizendo assim, não vai tomar banho de chuva nunca, claro que vai, né? Mas tem chuvas e chuvas que dá para você tomar banho. Então, esse tipo de coisa, de ensinar para a criança perceber essas mudanças, né? E quando que não é mais seguro para ela ir brincar, tá? Modificações de engenharia. Aqui a gente tem uma parte um pouco mais formal, mas que é interessante, que é justamente, né, investir na construção de espaços que tenham maior segurança, espaços de lazer que sejam seguros. Tá? Claro que, né, o seu pai, a sua mãe não vai fazer isso, a menos que você tenha um playground no seu quintal, né? Mas, por exemplo, se tem uma praça sendo construída, né, nós, como cidadãos, temos o direito de conhecer o projeto, de saber se vai ter, né? Vai ter brinquedo para criança, é seguro, tá ok, né? Para que as crianças que possam vir a brincar nesses espaços não sofram, né? Com brinquedos feitos de péssima qualidade ou com material ruim que possam acabar provocando acidentes, né? Porque não suportou, né? O peso, não suportou a simples brincadeira da criança ali, não precisa nem ser nada exagerado, era só porque era de má qualidade mesmo. Então, aqui, construir espaços que sejam mais seguros já evita de cara uma penca de acidente. E, por fim, criação e cumprimento de legislação e regulamentação específicos. O que é isso? É estabelecer leis, critérios, regras, fiscalização para os espaços de lazer, né? Para que esses parques, essas coisas que são construídas, e mesmo aqueles brinquedos temporários que a gente vê, né, em praças às vezes, que eles estejam ali, mas funcionem de maneira segura. E para isso, né, o poder público precisa fiscalizar. Então, você percebe aí que nessas medidas preventivas nós temos coisas que os próprios pais, a própria família podem fazer para garantir a segurança da criança enquanto ela brinca, né? Mas também, né, há coisas que o poder público precisa fazer, né, e que é da alçada dele para que para manter, né, a segurança dessas crianças, dessas pessoas que frequentam esses locais também, e assim evitar acidentes e permitir que as pessoas possam ter um momento de lazer ali de forma mais segura, mais tranquila, tá? Então, o que a gente pode concluir dessa parte aqui, tá? Primeiro, saber conviver com as pessoas diferentes em nossa vizinhança é importante para manter a harmonia em nossa comunidade. Então, isso aqui lembra um pouquinho da gente, né? Da história lá das Teixeiras. Mesmo que as pessoas pensem diferentes, mesmo que você tenha ali aquele vizinho chato, meio implicante, ele ainda é seu vizinho, né? Você ainda precisa compartilhar o espaço com ele. E é melhor aprender a conviver para poder manter a tranquilidade da vizinhança, tá? 2, lazer e segurança sempre tem que andar juntos, sempre tem que andar atrelados, porque não dá para pensar em diversão, né? Bacana, tranquila, beleza, sem ser de forma segura. Precisa ser de forma segura, tá? 3, a maioria dos acidentes com crianças ocorrem durante os momentos de lazer. Sempre, tá? Eu tiro isso porque eu tenho 2 filhas aqui, 2 filhas pequenas, e elas, se acidentam, com certeza não é porque estão sentadas na frente da televisão, é porque estão brincando, fazendo alguma coisa. Então, criança é assim mesmo, tá? E vocês mesmos aí devem ter algumas cicatrizes para contar as histórias de vocês sobre isso, né? E 4, acidentes, né, desse tipo
que ocorrem em momentos de lazeres podem ser evitados com medidas de segurança simples, como as que a gente acabou de ver, né? Ações educativas, as modificações no meio ambiente, as modificações de engenharia e a criação de legislações específicas, certo? Agora eu quero que você observe aí na descrição da sua aula quais as atividades que você tem que fazer, faça direitinho, tá? Que a gente vai continuar estudando por aqui, beleza? A gente se vê na próxima aula. Se cuidem, fiquem com Deus e até mais.